Oi, gente, bom dia, né? Hoje a gente vai corrigir uns exercícios, tá? Da página do sistema respiratório e alguns eu vou fazer um comentário para a gente poder entender um pouquinho mais, tá? Lá na página 254 do livro de vocês, onde está escrito lá, atividades. Primeira atividade, né? Primeiro exercício, assinale V para as afirmativas que contêm informações verdadeiras e F para aquelas que são falsas. Beleza. Depois, quando a gente colocar verdadeiro ou falso, no finalzinho lá a gente vai justificar as falsas, porque que essas são falsas, tá? Letra A. Os bronquíolos e os alvéolos pulmonares possuem anéis incompletos de cartilagem em suas paredes, tá? Eu vou falando e vou dando a resposta, a justificativa, tá? Os bronquíolos e os alvéolos pulmonares, eles não possuem cartilagem, tá? Igual tá falando ali, ó, possuem anéis incompletos de cartilagem, não. No sistema respiratório, o único órgão que possui a cartilagem é a traqueia. Traqueia é o tubo que vai ligar a faringe, a laringe, até lá os bronquíolos para entrar no pulmão, tá? Então a primeira opção aí é falsa, certo? Os bronquíolos e alvéolos pulmonares não possuem esses anéis de cartilagem. O único que possui é a traqueia, tá? O pulmão esquerdo tem volume menor do que o direito, pois ele apresenta o espaço que é ocupado pelo coração, verdade, tá? O pulmão esquerdo, ele tem um volume menor, porque realmente o coração fica mais para o lado esquerdo, então ele precisa de um espacinho para ocupar ali do lado esquerdo do nosso pulmão. Então, por isso ele tem um volume menor. Então, essa daí é verdadeira, tá? A C. A inspiração ocorre quando a pressão no interior dos pulmões é menor do que a pressão atmosférica. Certíssimo. A pressão atmosférica dentro do pulmão, quando a gente está inspirando, é o quê? Colocando ar para dentro. Ela é bem menor do que a pressão que está do lado de fora, tá? Já na expiração, que é. Então, a letra C é verdadeiro, tá? Letra D. Na expiração, a pressão no interior dos pulmões é menor do que a pressão atmosférica. Falsa. A gente precisa de maior pressão durante a expiração para poder. Expiração é o quê? É jogada do ar para fora. Então, a pressão tem que ser maior para eu conseguir jogar o ar para fora, tá? Inspiração, o ar para dentro. Expiração é o ar para fora, tá? Então, são esses dois movimentos que a gente faz durante o processo de respiração. Inspiração, quando eu coloco o ar para dentro, e expiração, quando eu coloco o ar para fora. Então, a letra C é verdadeira, a letra D é falsa. A letra E. As hemácias são responsáveis por transportar a maior parte do gás carbônico para a realização da troca sistêmica. Troca sistêmica é troca gasosa, tá? A hemácia ela é responsável por transportar gás, né? Sim. Só que a maior parte do gás que a hemácia transporta não é o gás carbônico, é o gás oxigênio, tá? É o oxigênio que a gente transporta com mais volume durante o processo de respiração. Então, a E aí também está errada. As hemácias são responsáveis, sim, por transporte, só que a maior parte do gás é o gás oxigênio, certo? Então, ficou assim, ó. Primeira F, B, V, C, V, D, F, E, F também, tá? Aí tá, número 2. Complete as frases a seguir com as palavras adequadas no quadro abaixo. Isso daí moleza, né? A faringe, tá? É um túbulo muscular que faz parte do sistema respiratório e do sistema digestório. Isso daí eu falei para vocês, que a faringe é o único órgão aí, nesses dois aí, que faz parte dos dois sistemas. Faringe é aquela válvulazinha, né, que eu falei para vocês que abre e fecha, uma hora para passar o ar, outra hora para passar a comida, uma hora para levar a comida para o esôfago, uma hora para passar o ar para a traqueia,
tá? Então, a faringe é comum aos dois sistemas, respiratório e digestório. Durante a inspiração, ocorre a contração do diafragma e dos músculos intercostais, tá? Quando a gente inspira, o músculo ele vai para baixo, para poder conter mais ar nos nossos pulmões. Isso que ele está indo para baixo é o movimento da inspiração, tá? Ele vai para baixo para o meu pulmão, para dar mais espaço para o meu pulmão se encher de ar, certo? Então, a letra B. Durante a inspiração, ocorre a contração do diafragma e dos músculos intercostais, tá? E a expiração acontece justamente o contrário, né? Durante a expiração, observa-se o relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais, beleza? Letra D. A inspiração e a expiração são movimentos respiratórios associados à ventilação pulmonar. Ventilação pulmonar é o nome que a gente dá para a respiração, essa troca gasosa, tá? Então, durante a inspiração e a expiração, que tem essa entrada e saída do ar, que a gente chama de ventilação pulmonar. Aí vamos lá, 3. Observe a representação de uma reação química e responda as questões. Aí tem lá glicose mais gás oxigênio, né? Que vai virar gás carbônico, água e energia. Em que parte do corpo ocorre este processo, né? Esse processo de reação química, é o processo que ocorre durante a respiração, tá? Que a gente utiliza glicose, oxigênio, gás carbônico, água e energia no final, tá? Que vira energia para o funcionamento do nosso corpo. Então, esse processo ele vai ocorrer no interior das células. Não tem como ocorrer em outro lugar, né? Tem que ocorrer no interior das células, tá? De onde provém a glicose da reação química e como ela chega até as estruturas que você citou. A glicose, quando a gente... Lembra que eu falei para vocês que a glicose, tudo que a gente faz durante a respiração também, ela provém, né, do nosso sistema digestório. Então, a gente tira os nutrientes de onde? Os nutrientes, porque a glicose é um nutriente, tá? Glicose, lipídios, glicose faz parte dos glicídios, né? Então, é nutriente. Então, da onde ele vem essa glicose aí? Da reação química que acontece no sistema digestório, tá? De onde ele vem, tá? E como ela chega até as estruturas que você citou no item A, tá? Como é que ela chega lá? A gente está comendo, o que aconteceu lá no sistema digestório, né? Fazendo a digestão. Durante a digestão a gente capta os nutrientes. Aqueles nutrientes vão para onde? Para dentro das células. Então a glicose vai para dentro das células. E o que acontece com aquelas células? Elas são transportadas para toda a parte do nosso corpo através dos vasos sanguíneos, tá? Através do sangue. Então, ela provém do nosso sistema digestório, entra na célula, e depois é conduzida por todo o corpo através do sistema sanguíneo, através do sangue, tá? Letra C. Que caminho o gás carbônico percorre no organismo após ser produzido numa reação química? Deixa eu ver aqui. Que caminho o gás carbônico corre? O gás carbônico, depois ele vai para onde? Né? Ele vai para a corrente sanguínea, para percorrer o sangue, né? Ele entra na corrente sanguínea através das células para fazer o que ele tem que fazer durante o processo da respiração, tá? No caso aí já é da expiração, né? Porque a gente absorve o oxigênio e libera o gás carbônico. Então, que caminho o gás carbônico percorre no organismo? Ele vai lá pro sangue e vai fazer todo o processo de respiração até chegar lá nos alvéolos pulmonares, tá? Qual a importância da reação química para o organismo? A reação química aí,
a gente está falando da respiração, né? Mas a reação química, ela tem várias importância, né? Várias importâncias, né? Cada uma com a sua individualidade. No caso da respiração, é transformar oxigênio em gás carbônico. Na respiração acontece isso, né? Eu tenho que transformar oxigênio em energia para o nosso corpo, né? Para a gente se manter vivo. Então, no processo da respiração, a parte mais importante é isso, nos dá energia para as células para que consiga fazer todas as atividades. Mas todas as reações químicas formam substâncias novas, ajudam o nosso corpo a formar substância, com essas substâncias, elas fazem o nosso corpo funcionar através das reações químicas que o nosso corpo funciona. Por quê? Durante o processo de digestão, a principal reação química que ocorre lá é a gente produzir as enzimas digestivas, né, digestórias também, porque para o organismo, para o nosso alimento, ele se transformar, eu preciso de alguma coisa para destruir ele, né? Que eu tenho que primeiro destruir para eu depois absorver os nutrientes. Então, as reações químicas, durante o processo de digestão, ocorrem para fazer isso, né? Para a gente absorver os nutrientes. Na respiração, né? Ocorre para quê? Para dar energia para as células para funcionar perfeitamente durante o processo de respiração. Virar energia para a célula, energia em forma de ATP, que é a molécula de energia. Então, qualquer tipo de reação química é importante para o bom funcionamento do nosso corpo, tá? Aí tá. 4, né? Existem pessoas que roncam enquanto dormem. Leia o texto a seguir, que cita um dos vários motivos que levam ao ronco. Bora lá. Quando dormimos, a faringe pode se tornar mais estreita para a passagem de ar, tá? Ao passar por essa estrutura, o ar provoca uma vibração que causa um ruído, o ronco. Caso a pessoa apresente alguma obstrução nasal, o som produzido poderá ser alto. Pessoas que roncam podem apresentar apneia, parada respiratória mais longa que 10 segundos, por causa do fechamento momentâneo da faringe. Tem muita gente que às vezes tem apneia, que a gente chama de apneia do sono, e nem sabe que a faringe fecha durante um tempo, né, mais de 10 segundos, e a pessoa para de respirar, né? Aí tem gente que às vezes até quando volta a respirar, vai se batendo, né? Faz uns movimentos meio estranhos, quem ronca muito alto, né? É bem importante para essas pessoas que roncam muito alto ir no médico para ver o porquê que está roncando, que isso aí tem tratamento, tá? E ver também, porque você parar de respirar durante o sono não é bom. Porque tem gente que para de respirar várias vezes durante o sono. E isso não é legal. Então tem que procurar o médico para não ter um problema maior, tá? Aí tá lá. Letra A. A faringe está diretamente relacionada ao ronco e à apneia. Qual a importância da faringe no sistema digestório? Importância da faringe no sistema digestório, não, respiratório. Conduzir o ar, tá? Para a traqueia. Traqueia, que é o tubo que vai entrar nos pulmões. Então, a importância da faringe no sistema respiratório é conduzir o ar da boca, né, das vias aéreas, para a traqueia, tá? Pessoas que roncam tendem a respirar pela boca, o que não é recomendado. Explique com suas palavras por que devemos evitar respirar pela boca, destacando a importância do nariz nesse processo. Por que não devemos respirar pela boca? Primeiro, a gente respirando pela boca não tem nenhum componente que filtra o ar, tá? O nariz aqui, a gente tem os pelos do nariz, né? E tem o muco do nariz, né? O muco que a gente chama é a meleca, tá, gente? Esse muco que a gente produz é justamente para reter as impurezas.
que entra, porque o ar, ele é sujo, né? Tem partículas de poeira que a gente não percebe. Então, para a gente respirar, antes do ar entrar propriamente dentro do nosso corpo, ele precisa ser filtrado, né? Retirado pelo menos a maior parte das impurezas. E no nariz, né, ocorre justamente isso, essa eliminação de boa parte da poeira para não entrar no nosso pulmão, tá? Então, a importância ali, que foi isso, né? Explicam suas palavras que devemos respirar pela boca, que não devemos respirar, que devemos evitar de respirar pela boca, porque a boca não filtra o ar que entra, tá? Quem vai filtrar vai ser o nariz, né? Junto com os pelinhos aqui e com o muco que a gente produz. Não sei se vocês já repararam, quando a gente vai para um local que é mais poluído, né? A gente forma mais meleca, né? Quando a gente está num local menos poluído, a gente forma menos meleca, né? Por quê? Quando a gente está num local poluído, a tendência do nosso nariz é filtrar mais poluição, filtrar mais ainda o ar. Então, essa meleca que forma, né, é justamente em maior quantidade, tá? Então, vamos lá para a página 256. Cadê? Leia a seguir algumas informações relacionadas à realização de atividades. Essa 3, 5 aí, letra A e letra B, eu vou deixar vocês resolverem, tá? E no chat lá, amanhã quando a gente entrar, eu vou... Amanhã não, hoje, né? Que eu tô gravando um dia antes. Eu vou perguntar para vocês, tá? Lembrando que eu já falei o que é ventilação pulmonar. A gente já falou o que era. Numa da correção aí, numa das questões aí eu já falei a respeito. Então aqui vocês que vão explicar com a palavra de vocês, né? Número 6. Os pulmões têm a capacidade de expandir ou inflar sem que suas paredes grudem uma nas outras. Isso é possível pela presença aí tá lá um círculozinho, produzido por células presentes nos alvéolos. Aí aqui tem letra A, tá para vocês desembaralharem a letra. Eu sei que é difícil, tá? Mas a palavra que vocês vão encontrar aí é surfactante. Surfactante, tá? O que acontece com esse líquido? É como se fosse um líquido que vai estar na parede lá dos pulmões, de alguns órgãos, né? Ele vai evitar que durante o processo respiratório, esse órgão, ele grude um no outro, tá? É como se fosse uma substância, como se fosse o óleo, né? O óleo não deixa grudar uma substância na outra. Então, essa substância surfactante no nosso sistema respiratório é justamente evitar que os órgãos grudem um no outro. Por quê? Se o órgão grudar, tem como passar ali os gases respiratórios? Não tem como, né? Então, esse líquido, essa substância, né, vai justamente evitar, vai estar ali na parede dos órgãos do sistema respiratório também, né? E vai evitar que os órgãos, porque o sistema respiratório está sempre contraindo, relaxando, contraindo e relaxando. Vai que na hora da contração, né, ele grude as paredes dos órgãos ali. Vai conseguir passar alguma coisa ali? Não vai conseguir. E a nossa respiração, ela tem que funcionar o tempo todo, né? Se não tiver nada para, como se fosse um lubrificante ali, aquilo vai ficar grudado. Então, para que isso não ocorra, né, tem que existir essa substância surfactante aí no nosso sistema respiratório. Aí tá ali, né? Beleza. B. Com a ausência da mistura citada acima, como a ausência da mistura acima pode prejudicar nas trocas gasosas. Foi isso que eu falei. Pode fazer com que o órgão grude um no outro, as paredes, e não passe mais os gases respiratórios aí, tá?
Deixa eu ver aqui. 257 ali, né? Moleza isso daí, moleza, moleza, moleza. Movimento de entrada do ar rico em... Não, a inspiração, né? Inspiração. Movimento de entrada do ar rico em oxigênio. Expiração. Se eu coloco para dentro o oxigênio, eu coloco para fora o gás carbônico, né? Então, a expiração aí é movimento de saída do ar rico em gás carbônico, tá? Aí, vamos lá. Tem as narinas, é para botar em ordem, né? Que é a parte de fora, né? Aí, dentro ali, a gente chama de cavidades nasais. Aí depois vem a faringe, que é um órgão comum aos dois sistemas. Depois vem a laringe, depois vem a traqueia, depois vem os brônquios, depois vem os bronquíolos e por aí os alvéolos pulmonares, tá? Aí vamos ali, ó, no quadrinho de cá. O gás oxigênio passa do interior dos alvéolos para o interior dos vasos sanguíneos. Eu já falei no exercício aí. E esse gás é transportado pelo sangue até os tecidos, tá? Tecido aí tem o tecido sanguíneo, tecido muscular, tem vários tecidos aí. E esse gás e esse produto final da respiração, ele tem que irrigar esses tecidos aí, tá? Onde é utilizado pelas células para liberar energia, certo? Aí no outro cantinho, o gás carbônico produzido nos tecidos passa para o sangue e ele é transportado até os alvéolos pulmonares e liberado no ambiente, tá? Essa daí é a correção do capítulo 2 do sistema respiratório. Coloquem no livro, tá? Coloquem no livro essa correção, porque quando a gente voltar, eu vou dar visto no livro. Então, isso vai ser uma das maneiras da gente pontuar vocês, tá? Mesmo quem não tem livro, tente fazer no caderno, tá? Pegue com um colega as perguntas, tentem fazer isso, porque isso aí vai ser uma fórmula para a gente avaliar, tá? A gente se vê mais tarde lá no chat. Qualquer dúvida vocês perguntem por lá, eu não sei como é que vocês fazem, né, para poder acessar lá, mas tem lá um suporte para vocês acessarem e perguntarem, tá? Mas de qualquer forma, amanhã a gente se vê, tá? Ó, beijo, se cuidem, fiquem com Deus, tá?